pessoal, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo, para o nosso canal. A nossa série Apocalipse, canal Teologando. Já foi postado o vídeo aí da introdução ao Apocalipse. Eu quero fazer aqui uma recapitulação. Nós vimos aí nessa pequena introdução, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link da introdução ao Apocalipse que eu já fiz. E nós vimos nela que o livro do Apocalipse, ele é dividido em duas partes. E dentro dessas divisões, existem 7 seções. 3 na primeira parte e 4 na segunda parte. Esse é o método de interpretação do livro de Apocalipse. E esse método se chama paralelismo progressivo. Essa é a perspectiva de como que nós cremos que deve ser interpretado o livro de Apocalipse. Sua interpretação correta se faz através dessa perspectiva do paralelismo progressivo. Vimos também que essas 7 sessões elas apontam para o período da igreja, que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. São 7 sessões, 7 cenas, cada uma cobrindo mais ou menos o período da igreja. Conta a mesma história 7 vezes. Por isso, é um livro que não se pode ler de forma linear. É um livro que não se pode ler de forma cronológica. Capítulo 1, depois capítulo 2, 3, 4 até o 22. Porque lendo desse jeito você vai interpretar de forma equivocada. Dessa vez, nós vamos estudar o início do livro em si. Nós vamos começar, claro, na primeira sessão. A primeira sessão ela vai do capítulo 1, a partir do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. Capítulo 1, 2 e 3 é a primeira sessão que fala da igreja, de Cristo no meio da igreja, Cristo no meio dos candeeiros. Claro que nós não podemos estudar toda essa sessão apenas em um vídeo. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver apenas o capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que é o título e o assunto do livro. Essa primeira sessão, ela parece perpassar toda a dispensação, da primeira à segunda vinda de Cristo. Da primeira vinda de Cristo, que é para salvar o seu povo, como está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, até a segunda vinda para julgar todas as nações, que também está aqui no capítulo 1, versículo 7. Então vamos começar lendo o capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou um anjo para anunciar a seu servo João. Então, revelação, do grego apocalipsis. Apocalipsis expressa o tema e a natureza do livro. Literatura apocalíptica, e deve ser lida como tal. Esse estilo de literatura antiga normalmente apresentava imagens espetaculares e misteriosas, e geralmente apresentava também um herói antigo. João estava muito bem familiarizado com as obras judaicas apocalípticas, mas nós vamos ver que o seu livro ele é um pouco diferente em várias coisas. Primeiro, ele usa seu próprio nome. Ele diz: João, eu, João, escrevo às 7 igrejas. Ele não usa o nome do herói, ele não usa o nome de nenhum herói antigo. Segundo, a diferença do livro do Apocalipse de João para as obras judaicas apocalípticas. Ele denuncia o mal e exorta as pessoas a terem elevados padrões cristãos. E terceiro, ele oferece esperança em lugar de destruição. João, nós temos que nos lembrar, temos que ter em mente que João não era um paranormal tentando predizer o futuro. Ele era um profeta de Deus, descrevendo o que Deus lhes mostrou. Algumas pessoas equivocadamente acham que Apocalipse é um livro selado,
que trata de coisas encobertas, coisas que ninguém pode saber nem deve saber, mas não é. Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. O teólogo William Barclay diz que a palavra Apocalipse é composta em duas partes, né? Que é apo, que significa de dentro para fora, e calypsis, que significa cobertura ou véu. Apocalipse, portanto, significa tirar o véu ou descobrir o que estava oculto. Por isso, em português, que nós acabamos de ler, foi traduzido por revelação. A primeira palavra que encontramos nesse livro. Então, tendo isso em mente que Apocalipse é um livro de revelação, que Deus revelou coisas para a sua igreja, considerar Apocalipse como um livro fechado, que não se pode entender, é uma infelicidade. Por quê? No versículo 3, que ainda vamos estudar, diz assim: bem-aventurados. Bem-aventurados do grego makarios. Makari é no plural, mas no singular é makarios. Então, bem-aventurados os que leem, são mais do que felizes. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O teólogo Hernandes Dias Lopes, disse que desde os primeiros dias da igreja buscava-se esse livro em tempo de perseguição, como fonte de força e coragem. Os cristãos perseguidos naquela época sofriam perseguição, eram maltratados, então eles buscavam consolo nesse livro de Apocalipse. Então é um erro dizer que é um livro fechado, que é um livro encoberto, não devemos estudar. Você vê que muitos pastores evitam de pregar um livro de Apocalipse, né? Muitos estudiosos, com medo de se equivocarem em sua interpretação, evitam de pregar esse livro, mas isso é um erro. Nós temos que empreender todas as nossas forças e entendimento, né? Confiando no Espírito Santo, com oração e fervor, para descobrir o que está nesse livro, para ensinar a igreja, para ensinar o povo de Deus. Porque, como disse o versículo 3, o tempo está próximo. Outro erro que outras pessoas cometem é dizer que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédia, caos. Geralmente a palavra Apocalipse tornou-se sinônimo de catástrofes, de tragédias. Mas o Apocalipse não fala de caos. Apocalipse fala da pessoa e do plano, da pessoa de Cristo e do plano vitorioso e triunfante de Deus, de Cristo e de sua igreja. O Apocalipse fala da vitória de Cristo, sua vitória absoluta sobre todos os seus inimigos, que é a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, aqueles que têm a marca da besta e a própria morte. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus, como diz o versículo 1 que nós já lemos, e não apenas de eventos futuros, mas revelação de Jesus Cristo, no passado, no presente e no futuro. Na época de João, antes da época de João, na época de João, hoje e para o futuro. Cristo veio ao mundo revelar o Pai, como está lá em João capítulo 17, versículo 6. No Apocalipse, é o Pai quem revela Jesus, no versículo que acabamos de ler, capítulo 1, versículo 1. Então, Apocalipse, como eu já disse, é a revelação de Jesus Cristo. Então, por que temer esse livro? Ou por que achar que ele é um livro selado, incompreendido, que ninguém pode entender? É a revelação dada ao apóstolo João. João já estava velhinho nessa época, quando ele escreveu esse livro. Talvez ele tivesse uns 100 anos. Ele estava preso na ilha de Patmos, pelo o terrível imperador Domiciano, prendeu ele lá. Então ele foi banido para essa ilha, a ilha chamada de Patmos, que era tipo como é que eu posso dizer assim? Era uma colônia, né, penal. Era uma colônia penal da costa da Ásia Menor. Então, num tempo em que a igreja estava sendo totalmente perseguida e pisada, João recebe essa revelação, mostrando que Deus está no controle de tudo que acontece. Que a igreja não estava abandonada. Deus está no controle. Ontem, hoje e sempre.
Agora vamos ler o versículo 2, que diz assim. Vou repetir o primeiro de novo, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, nesse versículo aqui, o tema da revelação é agora tornado mais explícito, né? Ele é tornado mais explícito aqui. A expressão, a gente leu aqui agora que essa expressão testemunho de Jesus Cristo é paralela à expressão anterior, a palavra de Deus, né? Então esclarecendo assim o seu conteúdo. Ou seja, o conteúdo da palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. O que tem na palavra de Deus, de capa a capa, é o testemunho de Cristo. É a salvação do homem através de Jesus Cristo. Não é um livro que fala de caos, nem é um livro de coisas que devem ficar seladas, escondidas, mas um livro que fala de coisas do passado, do presente e do futuro. Vamos ler agora Apocalipse 1:19, que diz assim, ó. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessa. Veja que a palavra de Deus diz: escreve as coisas que tem visto, João, as coisas que João viu. Não é o que ele estava vendo, mas que ele viu no passado. Tanto as do presente de João, que já é o nosso passado também, né? E as que acontecerão depois dessas, no futuro. Então, a interpretação preterista, que é a interpretação de coisas que aconteceu no passado, não está totalmente errada, né? Apocalipse também revela coisas que aconteceu no passado. Vamos agora ler o versículo 3, novamente, que diz assim: bem-aventurado os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui, João afirma que os que levam a sério as palavras da profecia serão bem-aventurados. O que é levar a sério a palavra de Deus? Ler, como ele disse aí, ouvir e guardar. Serão bem-aventurados, serão mais do que felizes, como eu já falei. Não é uma mensagem apenas para alimentar a especulação intelectual a respeito do fim dos tempos, mas uma série de mandamentos direcionado à vida presente de todos os que lerem. Tem pessoas que querem ler Apocalipse só para saber o que irá acontecer no passado, o que irá acontecer, aliás, no futuro, perdão. Só para saber, né? Só aquela para alimentar, né? Aquela especulação intelectual que ele tem, para saber correr do futuro. Mas o que tem Apocalipse é uma série de mandamentos, né? Direcionado à vida do presente de todos que lerem. A profecia do versículo 3 que eu acabei de ler é uma palavra de Deus que requer uma resposta obediente à vida dos cristãos. Guardar sua mensagem. Por qual razão? Nesse mesmo versículo 3 também tem a resposta. Pois o tempo está próximo. Quando João escreveu aqui, pois o tempo está próximo, ecoa aqui nessa palavra de João aquilo que Jesus disse lá em Marcos 1,15, que ele diz lá que completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E ao mesmo tempo Jesus faz um apelo para que creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam no Evangelho porque o tempo está próximo. Ou seja, aprendemos que com a morte e a ressurreição de Jesus, inaugurou-se o tão esperado reino do fim dos tempos, que o Antigo Testamento predisse e que continuará por todo o tempo da igreja. Gente, é notável a maneira como Deus falou a João. Deus, ele espera que o seu povo esteja preparado para entender o Antigo Testamento. Ele espera que o povo entenda que é essencial conhecer o Antigo Testamento para que possa conhecer o livro de Apocalipse. Para se compreender Apocalipse, é necessário que se entenda o Antigo Testamento. Agora eu pergunto, nós temos olhado dessa maneira para o livro ou temos nos afastado dele por nos sentirmos incapazes de entendê-lo corretamente? Temos feito como alguns que nem pregam esse livro, evitam até de lê-lo dentro das igrejas, porque é um livro que é misterioso, um livro apocalíptico, um livro... E aí, temos estudado,
Nós temos amado, temos guardado o que o Apocalipse nos ensina em nosso coração. Creio que haverá um tempo, eu mesmo creio, irmãos, que haverá um tempo, um futuro não muito distante, em que nós seremos perseguidos novamente. Os cristãos serão pisados, serão mortos, principalmente com o avanço aí dessa linha progressista de esquerda, né? Por causa da palavra de Deus. São pessoas que perseguem os evangélicos, pessoas que perseguem os cristãos, pessoas que destroem templos e igrejas, pessoas que são contra o patriarcado, querem inculcar o matriarcado na cabeça das pessoas, pessoas que querem acabar com o nosso modo de pensar judaico-cristão. Eu creio piamente que esse tempo de perseguição para os cristãos não está longe. Então nós temos que nos aprofundar nesse livro para buscarmos força e coragem quando acontecer essas coisas, assim como faziam os crentes do tempo de João. Ok, irmão? Deus abençoe a todos e vamos continuar no estudo do livro de Apocalipse.